Agora nós vamos falar de probabilidade condicional, né? O que seria probabilidade condicional? Então, às vezes, a gente pode ter interesse em encontrar a ocorrência de algum evento, levando em conta que outro evento já ocorreu, tá? Então, eu quero saber qual a probabilidade de acontecer alguma coisa, sabendo que isto já aconteceu. Essa probabilidade recebe o nome de probabilidade condicional e é definida a seguir. Dado dois eventos, A e B, a probabilidade condicional de P de A, dado que P de B ocorreu, é representada por, né? Então, é um A barra B, P de A intersecção com B, dividido por P de B. P de B maior do que zero, né? Por que P de B maior do que zero? O que acontece? Eu vou dividir por P de B. Então, não existe divisão por zero. Então poderia colocar só diferente de zero, né? Mas também não existe uma probabilidade menor do que zero, tá? Então, a gente colocando maior do que zero, já fica aí tudo definido. Então, vamos ver como que a gente faz aqui, ó. Há 80 candidatos a uma franquia de fast food. Algum deles já tem diploma de faculdade, outros não. Alguns já têm experiência anterior no ramo, outros não. Os dados estão abaixo. Então, com experiência anterior, né? E com nível superior, eu tenho 24. Com experiência anterior e sem nível superior, eu tenho 36. Sem experiência anterior e com nível superior, eu tenho 12. Sem experiência anterior e sem nível superior, eu tenho 8. Professora, mas às vezes na minha prova, né, não cai assim, com as tabelas bonitinho, cai em formato de texto. Nós resolvemos, né, no exemplo passado, alguns que tinham texto e nós transformamos em tabela, tá? Eu, particularmente, acho que montar tabela facilita a nossa vida. Então, você pega aquelas informações e passa, né? Porque aí vem aquele monte de frases, tá? Então, vamos ver o que eu quero aqui, ó. Utilizando o dado da tabela abaixo, vamos calcular a seguinte probabilidade. Do candidato selecionado aleatoriamente ter nível superior, sabendo que ele não possui experiência anterior. Então, quantos candidatos não têm experiência? 20. Então, só me interessa quem não tem experiência. 20. E que mais? Ele não tem experiência, já é uma condição, né? Tô falando. E ele foi selecionado, né? Essa pessoa que foi selecionada tem o nível superior. Então, 12. Então, probabilidade é sempre assim. Em cima é o que eu quero, embaixo tudo que eu tenho. Então, depende muito da gente entender, interpretar o texto. Então, P, ter nível superior, né? Então, e não ter e não possuir experiência, tá? Então, quantos não possuem experiência? 20. Foram selecionados 12. Dividindo 12 por 20, 0,6 vezes 100, igual a 60%. Ó, aí a gente pode pegar e ficar um pouco confuso, né? Professora, mas eu não poderia trocar? Olha só, o que ele está pedindo? Ó, do candidato selecionado aleatoriamente ter nível superior, tá? Sabendo que ele não possui experiência. Então, o que eu vou pegar? Eu vou pegar os que têm nível superior dentre todos aqueles que não têm experiência. Então, o meu campo, eu já estou sabendo que ele não tem experiência. Então, quantos não têm experiência aqui? 20. Por isso que a gente faz assim, tá?
é sempre uma questão de interpretação de texto aqui, ó. O B, do candidato selecionado aleatoriamente não possuir experiência anterior, sabendo que ele possui nível superior. Então, eu já sei que ele tem nível superior. Quantos possuem nível superior? 36. Então, o meu total é 36. Por quê? Porque eu já sabia que eu quero saber qual a probabilidade de eu selecionar um candidato, né, que não possui experiência, mas ele tem nível superior. Então, o meu total é 36. Por quê? Eu já sei que ele tem nível superior. Então, vou colocar 36 aqui. Sem experiência, 12. Se a gente fizer essa divisão, 12 por 36, a gente vai ter uma dízima periódica, 0,3333 vezes 100, né? Que vai dar aproximadamente 33,33%. Ó, do candidato selecionado aleatoriamente não ter nível superior. Então, eu já sei que eu vou pegar alguém que não tem nível superior, sabendo que ele possui experiência, tá? Então, P não tem nível superior. Então, vamos ver aqui. Quem que não... Ó, o que eu sei? O candidato selecionado aleatoriamente não ter nível superior. Quantos não tem nível superior? 44, tá? Então, ó, ele não vai mudar aqui. Então, a gente vai colocar 44. Deixa eu escrever aqui, digitar aqui, ó. Inserir equação. Então, aqui, inserir equação. Deixa eu dar a equação aqui embaixo. Ó, ele não tem, sabendo que ele, selecionar aleatoriamente, não tem nível superior. Então, quantos não tem nível superior? 44. Então, eu vou lá e pego o total. Eu já sei que ele não tem nível superior, então, eu tenho... Vamos colocar na fração. Por que não tá entrando nessa fração? Só um minutinho. 44. Sabendo que ele... Sabendo que ele possui experiência, né? Então, quantos possuem experiência sem nível superior? 36, tá? Então, aí a gente faz a divisão, né? 36 por 44. Vamos pegar lá. 36 dividido por 44 vai dar 0,81. Vai dar uma dízima, né? Que é igual a 81,81%, tá? Então, a gente já pega embaixo o que eu sei, né? E em cima é o que eu quero descobrir, tá? Então, aqui, ó, do candidato selecionado aleatoriamente possuir experiência, sabendo que não possui nível superior. Então, aqui, ó, praticamente idêntico ao passado, né? 44 sobre 36, tá?
Então, por que 44? Por que eu não vou usar 60, 20, 80? Porque eu já sei que ele não tem nível superior. Então, é 44 o meu universo, né? E ele possuir experiência. Então, 36. Vamos ver aqui, ó. Teorema do produto. Ai, teorema, tem que aparecer essa palavra, né? Não precisa se preocupar. Da definição de probabilidade condicional, obtemos o teorema do produto, que é de grande aplicação no teorema de probabilidade, tá? Que é a probabilidade de A inter B acontecer é a probabilidade de B vezes a probabilidade de A inter B. Então, não se apegue em fórmula. Vamos entender, né, o que está acontecendo aqui, ó. Numa caixa, vamos pensar que eu tenho numa caixa, eu tenho 20 lâmpadas. 4 são defeituosas. Extraindo-se aleatoriamente 2 lâmpadas sem reposição, qual é a probabilidade de? Então, eu vou extrair 2 lâmpadas, tá? Eu quero que nenhuma, no A, tá pedindo que nenhuma seja defeituosa. Ah, professora, mas não tá falando quantas não, de nenhuma ser defeituosa, né? Então, eu quero, só tá falando quantas são defeituosas, mas olha só, tem 20 lâmpadas, se 4 são defeituosas, quantas não vão ser defeituosas? 16, né? Só que o que tá acontecendo? Eu vou extrair e não vou colocar de volta, né? Então, eu quero saber a probabilidade de 2 lâmpadas, né? Onde nenhuma ser defeituosa. Então, se 4 são defeituosas, 16 sobre 20, né? A probabilidade dela não ser defeituosa. Vezes, pensa bem, eu tenho a caixa com 20 lâmpadas. Eu vou lá, enfio minha mão aleatoriamente, tiro uma. Então, nessa primeira parte, eu tinha 16, né? Que eu queria que ela não fosse defeituosa, sobre 20. Aí eu tirei uma, na verdade, sobraram quantas lâmpadas? 19. Dessas 19, quantas eu posso afirmar, né, que não são defeituosas? 15, né? Por quê? Porque eu tô falando em probabilidade, então eu tenho total agora de 19 lâmpadas, uma eu tirei. Se essa uma já for defeituosa, não for defeituosa, fica lá o 16. 16 menos 1, 15. Aí eu faço a multiplicação, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. 16 vezes 15, 240. 20 vezes 19, 380. Então, 240 sobre 380, a gente faz a divisão aí e dá 63,16%. Olha aqui, ambas serem defeituosas. Então, D, a primeira lâmpada ser defeituosa. Então, 4 sobre 20, né? Porque enfiei a minha mão lá na caixa, tirei uma lâmpada aleatória, 4 eram defeituosas, o total de 20. Eu não estou repondo, então quantas lâmpadas sobraram? 19 dentro da caixa. Dessas 19, quantas podem ser defeituosas? 3, né? Porque vai que eu tirei a defeituosa ali. Então, 4 vezes 3, 12. 12 sobre 380, igual a 3,16%. Aí alguém pode me questionar, né? Professora, mas e se ali a primeira vez que eu tirei lá o 4 sobre 20, a lâmpada não era defeituosa? Isso em probabilidade não importa, porque aqui não é uma aula de matemática, uma aula de cálculo. Então, a probabilidade, ela sempre tem uma margem de erro, tá? Então, o importante é a gente entender. Sempre eu vou colocar em cima o que eu quero, embaixo o que eu tenho, tá? Aqui.
3 cartas serão retiradas sem reposição de um baralho de 52 cartas. Qual a probabilidade de todas as cartas sejam de espadas? Então, vamos lá. Ó, E1, a primeira carta seja de espada. E2, a segunda carta seja de espada. E3, a terceira carta seja de espada. Então, vamos lá. Quantas cartas de espada eu tenho, né? Se eu for contar do as ao reis, eu tenho 13 e o baralho completo sobre 52. Então, é sem reposição. Eu tirei uma carta lá. Se eu tirei uma carta, quantos sobraram? 12, né? Que podem ser de espada, e 51 cartas. E na terceira vez que eu for tirar, 11, né? A probabilidade de ter lá de espada sobre 50, porque eu não fui repondo, né? Então, fica 13 vezes 12 vezes 11, 1.716, vezes 52 vezes 51 vezes 50, 132.600. Se a gente fizer essa divisão e transformar em porcentagem, 1,29%. Então, toda vez, gente, que eu for falar que a probabilidade sem reposição, probabilidade é sempre assim. Eu vou fazer vezes, né, de acontecer mais do que um evento e não ter reposição. Eu vou fazer multiplicação e vou o quê? Vou diminuindo. Por quê? Porque eu não estou pondo de volta. Vou diminuindo tanto em cima quanto embaixo. E multiplico no final. Olha aqui. As 3 cartas serem do mesmo naipe. Então, vamos ver aqui, ó. Espada. 13 sobre 52, 12 sobre 51, 11 sobre 50. Aqui, ou as 3 serem de ouro, a mesma coisa. 13 sobre 52, 12 sobre 51, 11 sobre 50. E faço a multiplicação. Numerador, né? O de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Antes que alguém me pergunte, não vai tirar o MMC? Não, em multiplicação a gente não tira o MMC, tá? Aí aqui serem de paus, a mesma coisa, eu tenho 13 cartas de pau sobre 52. Se eu tirei uma, vai sobrar 12 sobre 51. Se eu tirei uma, 11 sobre 50, faço a multiplicação. Os de cima vezes os de cima, os de baixo vezes os de baixo, tá? E aqui a de copas. O de cima, né? 13 sobre 52, 12 sobre 51, 11 sobre 50. Então, todas deram a mesma probabilidade. Só que, não é ou aqui, eu vou somar tudo. Mas eu vou só somar? Sim, ó, porque se eu tirei a carta de espada, com certeza ali no meio não tem de ouro. A hora que eu tirei de ouro, não tem de espada. A hora que eu tirei de paus, não tem de copas. E assim sucessivamente. Então, nós somamos, né, essas 4 probabilidades. Não temos que tirar nada, porque se aqui eu estou pensando só em espada, com certeza não tem ouro, nem copa, nem paus. Se aqui eu pensei só em ouro, com certeza não tem espada, nem paus, nem copas, tá? E aí eu somo. Somando vai dar 6.864 dividido por 132.600, o que dá aproximadamente 5,18%. Tá? Então, vamos ver aqui. Agora, ó, independência de eventos. Sejam A e B 2 eventos do espaço amostral com P de B maior do que 0, onde A é dito independente do evento B, né? Então, a gente tem que P de A e B é igual a P de A. Por quê? A probabilidade de A não é afetada se aconteceu o B ou não, tá? Então, geralmente, a gente usa esse tipo
de probabilidade quando a gente for estar falando de eventos com reposição. Por quê? Aconteceu, mas eu tirei e pus de volta, tá? Então, geralmente, quando aparecer com reposição, a gente vai fazer dessa maneira, tá? Então, P de A inter B é igual a P de A vezes P de B. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Fazer o mesmo exemplo com vocês, só que agora, né, a gente vai repor essa lâmpada. Então, numa caixa com 20 lâmpadas, 4 são defeituosas. Extraindo-se aleatoriamente 2 lâmpadas, olha só, mas com reposição. O que é com reposição? Eu tirei, calculei a probabilidade e joguei lá de volta. Então, pode ser que eu pegue ela novamente, tá? Qual a probabilidade de nenhuma delas ser defeituosa? Ou seja, a primeira lâmpada ser perfeita e a segunda lâmpada ser perfeita. Professora, mas a gente não está falando quantas, né, não são defeituosas. Gente, ou uma lâmpada é defeituosa ou ela é boa, né? Só tem 2 opções. Se está dizendo que 4 são defeituosas, 16 não são defeituosas, tá? Então, a gente vai colocar aqui, ó, 16 sobre 20, né? Vezes 16 sobre 20. Opa, professora, não entendi. Você acabou de fazer um 16 sobre 20 vezes 15 sobre 20. Só que aqui, ó, eu repus a lâmpada. Então, a hora que eu fui tirar, tinha 16 não defeituosas, né? Porque sempre probabilidade é em cima o que eu quero, embaixo tudo que eu tenho, vezes, antes de eu fazer a segunda retirada, eu repus essa lâmpada. Então, eu volto a ter 20 lâmpadas dentro da caixa, vezes 16, tá? Então, se a gente fizer essa continha aqui, nós vamos ter 64%, tá? Então, essa palavrinha mágica, com ou sem reposição, muda bastante, tá? Agora aqui, né, um pouquinho mais complexo. Um livro é lido por 3 revisores, de modo independente. Então, cada revisor vai lá e lê o seu livro. As probabilidades que eles detectam um erro específico são: o primeiro, 0,92%, o segundo, 0,85% e o terceiro, 0,95%, respectivamente. Calcule a probabilidade de que o erro seja percebido por exatamente 2 revisores. Então, o que vai acontecer? Vamos pensar aqui no caso do revisor 1. Qual que é a probabilidade do revisor 1 achar um erro? 92. Então, qual é a probabilidade de ele não achar um erro? 0,08, porque lembra? Tudo tem que dar 1, tá? O segundo revisor é 0,85. Então, qual é a probabilidade dele não achar um erro? 0,15. E do terceiro revisor? Se a probabilidade dele achar um erro é 0,95, dele não achar um erro é 0,05. Professora, da onde você está tirando esses números? Não está falando isso no problema, porque é sempre 1 menos, tá? Então, vamos lá, ó. Eu quero exatamente. Então, eu vou montar aqui, ó. Nessa primeira probabilidade aqui, ó, que eu anotei. Eu coloquei P de R1, intersecção R2, intersecção com R3. Ó, o R3 não achou erro, tá? Outra coisa que a gente pode fazer. O R1 achou erro, o R2 não achou erro e o R3 achou erro. E a outra é o R1 achou erro, o R2 não achou erro e o R3 não achou erro. Por que isso? Ó, porque eu pedi exatamente 2 revisores
não acharem o erro, tá? Então, vamos ver aqui, ó. É vezes que a gente faz. Ah, mas por que, né? Que eu sei que é vezes. Porque, ó, um livro é lido por três revisores de modo independente. Ou seja, o que um achar não implica que na opinião do outro, tá? Então, eu só quero saber a probabilidade de 2. Então, sempre tem que estar 2 achando o erro. Então, vamos ver aqui, ó. Nesse primeiro P aqui, ó. Então, o R1, qual que é a probabilidade dele achar erro? 0,92. Eu pus aqui. Vezes o R2, 0,85. E aí, o R3 não achou erro, porque eu quero que 2 achem erro. Se a probabilidade do R3 é 0,95 achar erro, a probabilidade dele não achar erro é 1 menos 0,95, que vai dar 0,05. E aí, a gente põe tudo vezes, tá? Então, é sempre 1 menos o valor, porque o que acontece? Eu tenho só 2, né? Duas coisas que pode acontecer. Ou ele vai achar o erro, ou ele não vai achar o erro. Aqui, ó, eu vou somar com essa segunda probabilidade, ó. O R1 não achou erro. Então, quer dizer, achou erro. Então, 0,92. O R2, eu marquei que ele não achou erro. Então, da onde surgiu esse 0,15? Ó, então, vai ficar 1 menos 0,85, que vai dar 0,15. Então, aqui, tá? E o R3 também achou erro. Foi dado aqui 0,95. Faço vezes. Lembrem, eventos independentes. Mas, ó, o R1, agora eu vou somar a terceira probabilidade. O R1 não acha erro. Então, a probabilidade dele achar erro, dele não achar erro é 1 menos o 92, 0,92, que vai dar 0,08. Daí que surge esse 0,8 aqui. Vezes o R2 acha erro, 0,85, e o R3 acha erro, vezes 0,95. Aí, o que a gente faz? Multiplica, né, cada um deles, claro que com o uso de calculadora, tá? E faz 0, se fizer a primeira multiplicação inteira aqui, vai dar 0,0391. Se eu fizer essa segunda multiplicação inteira aqui, dá 0,1311. E se eu fizer essa última multiplicação, 0,0646. Somando tudo, dá 0,2348. Se eu quiser em porcentagem, vai dar 23,48%. Tá? Então, a questão de probabilidade é sempre a gente ir entendendo. Por que aqui eu fiz vezes? Porque está dizendo que eles são independentes, os eventos, tá? Agora, olha aqui. Um dispositivo eletrônico é formado por 3 partes. Cada parte tem probabilidade 0,9 de funcionar bem e 0,1 de falhar. O funcionamento de cada parte não depende das demais. Então, quer dizer, se falou que não depende, eles são aqueles, né? Tipo, quando falar que é evento independente, a gente vai fazer sempre vezes. O dispositivo falha 2 ou mais vezes. Calcule a falha, né, desse dispositivo falhar 2 ou mais vezes. Então, o que me interessa? Ele é composto por 3 partes. Então, eu quero que ele falhe 2 ou mais vezes, tá? Então, me interessa ele falhar uma vez? Não. 2, tá bom. 3, tá bom. Então, vamos ver aqui, ó. Falhar, né?
Então, ele não é composto por três partes. Então, ó, falha 1, intersecção com falha 2, intersecção com falha 3. Então, só o 3 não falhou. Então, deu 2 pelo menos. Aqui no segundo, o 1 não falhou, o 2 falhou, desculpa, o 1 falhou, o 2 não falhou e o 3 falhou. Deu 2, tá valendo. Nessa terceira probabilidade aqui, ó, o 1 não falhou, o 2 falhou e o 3 falhou. Mas eu quero 2 ou mais, eu não falei exatamente 2, tá? Uma outra dica, às vezes fala 2 ou mais, ou pelo menos 2 vezes. Então, pelo menos 2, eu preciso de mais do que 2. Então, P de F1, inter F2, inter F3, tá? Todo mundo vai falhar. Não falou que eles são eventos independentes? Então, nós vamos calcular essa probabilidade, mais essa probabilidade, mais essa probabilidade, mais essa probabilidade. Olha, nessa probabilidade, o F1 falha, então 0,1. Vezes, por que eu vou fazer vezes? Porque são eventos, então está dizendo que são eventos independentes. O F2 falha, o F3 não falha, 0,9. A ordem que eu for colocar aqui, quem falha e quem não falha, não importa, tá? Aí, o F1 falha, o F2 não falha, então 0,9, e o F3 falha, então 0,1. Vezes também aqui. Cada uma das probabilidades é vezes, pelo fato de ser o quê? Está dizendo que uma não depende da outra. Olha aqui, nessa probabilidade, o F1 não falha, então é 0,9. O F2 falha, então é vezes 0,1. O F3 falha, então é 0,1. E agora nós vamos para a terceira probabilidade, onde os 3 falham. Por que onde os 3 falham? O que está pedindo no meu exercício? É que os 3, né, falhem. Então, 0,1 vezes 0,1 vezes 0,1, tá? Então, a gente faz a multiplicação. Lembrando, gente, quando a gente vai fazer a multiplicação, que às vezes pode criar uma confusãozinha. Então, eu faço primeiro as multiplicações de cada uma das probabilidades. Então, vamos lá. Faço cada uma, né, dessas multiplicações. Depois que eu fiz essas multiplicações, aí que eu somo, tá? Aqui dentro. Oh, meu Deus. Pronto. Então, aqui. Ó, se eu fizer essa multiplicação, claro que a gente faz com o auxílio da calculadora, vai dar 0,009. Essa daqui também, 0,009. Essa daqui também, 0,009. Essa daqui vai dar 0,001. Aí eu vou somar essas 4, né, que vai dar 0,028. Se eu quiser transformar em probabilidade, em porcentagem, é só multiplicar por 100, que dá 2,8. Então, isso é probabilidade condicional, tá? Então, probabilidade, gente, é algo que depende muito da gente interpretar o exercício. Então, não é algo que a gente vai pegar uma fórmula direto e colocar. Eu tenho que estudar bastante a teoria. Então, às vezes, o primeiro vídeo que eu fiz lá para vocês tem 1 hora e é falando, né? Então, chato, a gente gosta mais de ver o exercício, de ver, fazer mesmo uma atividade. Só que a probabilidade, ela não é assim, digamos, exata. Eu tenho que interpretar. Tá? Então, eu tenho que entender em cada caso o que eu vou usar. Então, espero ter ajudado vocês aí.
Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, procurar, deixar comentário, que eu auxilio vocês em algumas coisas.